O Dr. Osmar Terra, né, ele teve aqui em março, a gente ligou para ele, fizemos uma entrevista por áudio, né, e essa entrevista se tornou profética, né, praticamente tudo que o Osmar Terra falou naquela entrevista se cumpriu nos meses subsequentes. Óbvio que a grande mídia não vai comentar sobre isso, né? Mas essa é a verdade. Ele explicou toda a questão do pico, como que um vírus se comporta, né? E a boa ciência, né, doutor Osmar Terra, não tem jeito, né? Não é nem uma profecia, né? Era algo que É, era extremamente previsível acontecer, né? sim. O vírus, qualquer epidemia, pandemia no caso, né, que é uma epidemia repetida em muitos lugares ao mesmo tempo, em muitos continentes, ela, ela tem um prazo para começar, para chegar no máximo e para terminar. E foi isso que eu sempre disse desde o início. E que não, quarentena, lockdown, essas coisas não interferem nesse. Tanto é que o vírus contaminou até mais dentro de casa do que fora de casa. As pessoas criaram a ilusão, a imprensa com o fica em casa, né? A grande mídia, de que as pessoas estariam protegidas em casa. E o contágio, desde o ciclo da China, que foi o primeiro ciclo lá em janeiro, fevereiro, que as pesquisas mostraram logo depois que 80% das pessoas que se contaminaram em casa, não tinham saído de casa. Nova York, o governador disse que 84% tinham se contaminado em casa, né, das pessoas, eram pessoas que não tinham saído de casa. Então, foi uma... O que a gente fez foi uma análise baseada na experiência anterior. Eu tive experiência de enfrentamento à epidemia, coordenei o enfrentamento ao H1N1 no epicentro da epidemia do H1N1, que foi o Rio Grande do Sul na época, foi o sul do Brasil, na verdade, na época, né? E aprendi muito nisso. Os vírus têm um padrão, eles são padrões de 13 semanas, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A China, por exemplo, o primeiro ciclo da China foi 11 semanas, né? Olha aí. E terminou em março, né, no início de março. E até nos induziu uma avaliação otimista demais, porque a China fez esse primeiro ciclo, terminou a epidemia com 4 mil mortes. Eu não estou aqui minimizando as mortes, né? Porque morte, para mim, qualquer uma morte já é Claro. uma tragédia, mas 4 mil mortes na China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se de lá para cá não aumentou isso, né? Nos deu a gente ficou com uma visão mais otimista, né, do grau de letalidade do vírus. Mas a letalidade dele é baixa, o problema é que ele mostrou uma velocidade maior de contágio, né, depois. Sim. E aí acabou em alguns países que não se prepararam de forma adequada, que se bloquearam, se fecharam de forma errada, que não deviam ter feito, né, como a Itália, a Espanha, né, a própria França, o Reino Unido foi uma tragédia, né? E fez um contraste com os países que não se fecharam. Os países que entenderam que o ciclo do vírus ia acontecer de qualquer forma, né, se prepararam com cuidados individuais e mantiveram todas as atividades, mantiveram atividades econômicas, as escolas abertas, que é o caso da Suécia, né? A Suécia foi um contraponto na Europa incrível, porque todos os países achavam que tinham que fazer lockdown e quarentena baseados numa profecia matemática do Imperial College, lá na Inglaterra, que disse que o mundo quase ia acabar com essa epidemia, ia ser milhões de mortos, dezenas de milhões de mortos, né? E a Suécia não entrou nessa. Os países europeus todos se fecharam e a Suécia continuou funcionando. Aí a Coreia também continuou funcionando, aí deu para comparar, o Japão continuou funcionando, deu para comparar agora os países que se fecharam com os países que não se fecharam, a diferença que tem. A diferença é enorme, né? Os países, inclusive a Suécia, que estavam dizendo que tinha morrido muita gente, a Suécia hoje, no dia de hoje, a Suécia passa a ter uma mortalidade menor que a do Brasil, né? Olha só. Sem ter fechado nada, Olha né? só. E em pouco tempo ela vai estar em 10º lugar na mortalidade e os outros todos os países que se fecharam em quarentena e lockdown, né?